gente troca. Camila, calma. Chega um pouquinho, tá? Chega. Vamos avaliar, tá? A gente vai ligar, a gente vai te dar um remédio já para passar essa dor. Não vai não. Gente, ainda não. Ai, não vou. A gente vai para a ação 49. Tá, você já funcionou? Tá. Tá. Ai, que dor. Você quer colocar o dois lá? Tem um popular aqui que eu acho que ele é da área da saúde. Não, não tem nada. Pode fazer 2 miligramas de morfina, por favor. Calma, Camila. Um comprimido de sordil sublingual. 3 AS para ela mastigar. Você quer acesso? Acesso? Ô, Camila, eu vou colocar um remédio debaixo da sua língua, tá? Vai ficar debaixo da língua aí. Vai ficar debaixo da língua. Eu vou te dar 3 comprimidinhos de AS para você mastigar e não ter. Beleza, espera só um pouquinho. Você quer essa monitorização real? Eu vou ter que funcionar assim. Nossa, vai só segurar, tá? Segura o quê? Olha, já fiz lá. Já fiz o Islovil. Vou preparar o celular agora, tá? Muito legal. Pode levantar, fala. Ai, eu vou ficar de peito. Tá passando? Tá passando a dor da senhora? Ainda não passou. Ainda não passou. Porque a gente não fez analgésico ainda, tá? Ai, que dor. Ó, seguiu o Mona, viu? Agora eu vou usar o seu dedo. Ai, meu coração, moça, que dor. Ai, que dor. Calma, calma. Bom, a gente vai ligar para sua. Dá essa completa. E aí, Camila? Tá passando? Um pouco. Ai, tá queimando, gente, tá queimando. Você quer quanto de morfina? 2 miligramas. Ai, tá queimando. Calma, agora nós vamos fazer um analgésico, tá? Diluir para 10, ok? Tá, já fiz, tá? A gente passa os dados todos. 89, 92, 160, 100. Vou manter o soro lento, já fiz o plano todo. Confina, oxigênio vai instalar. E agora é só fazer. Tô avaliando aqui, e olha aqui comigo. Eu acho que essa paciente infartou, tem uma supra de SP aqui. Eu vou ligar na central de telecardia para ela confirmar o diagnóstico pra gente. Acho bom mesmo. Melhor, né? Calma, viu? Já tá tranquilo, já fiz a boa tarde, doutora Raíssa. Aqui é a doutora Tereza, eu sou médica da U16. Eu acabei de te encaminhar um relevo. Estou com uma paciente aqui, a pressão dela está 160 por 100, saturando 89%.
123 e respiratória de 32. Eu acho que essa paciente infartou, tem uma açúcar de ST. Você pode confirmar para mim, por favor, esse eletro? Importante que deve ser do eletrocardiograma. Realmente, doutora Tereza, essa paciente tem uma açúcar de ST. Ela deve ser encaminhada para um hospital de esporte hemodinâmico, sendo necessário um cateterismo angioplastia. Mais alguma dúvida? Não, obrigada. E aí, Tereza? Aqui, me confirmou o diagnóstico de infarto, tem que encaminhar ela para um hospital que tem esporte hemodinâmico. Ligar na central. Central, usa 0. Central, usa 06 com dados. Pergunta se entendeu e posso prosseguir. Prossigo, 06. Então, escuta. Central, usa 06, atende paciente, sexo feminino, chama Camila, tem 30 anos, pressão 160%, saturando 89%, frequência cardíaca 123 e frequência respiratória 32. Pergunto se entendeu e posso prosseguir. Recebido, 06. Pode continuar. Central, usa 06, está com paciente previamente rígida, fez uso de drogas ontem, foi enviado o eletro dela para a central de telecardia, onde foi confirmado o diagnóstico de infarto, ela teve uma supra de ST e a gente precisa de um hospital que tem suporte hemodinâmico para essa paciente. Aguarde conduta. Aguarde um instante, 06, que entrarei em contato. O 06 é central. Prossiga. 06. Favor encaminhar o paciente para o suporte hemodinâmico da Santa Casa. O médico responsável vai ser o Dr. Lúcio e ele estará esperando por vocês. Entendido? Entendido, positivo. E para a gente levar ela para a Santa Casa com o médico Dr. Lúcio, para a gente procurar ele lá. Ô, Tereza, não é que eu acho pranchar, não, mas eu acho que vai ter que ser, porque tem um declive ali, vai ser difícil a gente tirar ela daqui, tá? Vamos. E eu acho que nós duas sozinhas não vamos conseguir, não. Vou ter que chamar os populares para me ajudar. Tá. Ajuda aqui, por favor. Você também vai mais alguém, gente? Ô, Rodolfo, por favor. Não, você está excelente. Eu estou no soro. Você é um segurador de soro. Segurar o som. Gente, é Segurou o soro. Calma, tranquilo. Aqui, ó, leva pra mim, fala. Tem ambulância. Aqui. Obrigada. Vamos lá, gente. No 3. Peraí. No 3. Tem 3 olhando todo mundo aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, gente, foi uma encenação para mostrar o serviço de urgência, como ele funciona, e usando toda a rede de informática, telemedicina, toda uma comunicação em rede para que essa paciente fosse bem atendida. E aqui eu trouxe um dado do DataSUS, em que o infarto agudo do miocárdio é a segunda causa frequente de morte no Brasil, é uma causa muito elevada. E no IBH foi desenvolvida a linha de cuidado, que é essa, em que o médico que atendeu na urgência, ele entra em contato com o médico que trabalha no SAMU, esse que trabalha na central do SAMU entra em contato com o médico responsável pela UPA, ou pelo Hospital das Clínicas, ou pela Santa Casa, onde tem o suporte hemodinâmico, para dar um feedback para a equipe, para onde essa equipe pode levar esse paciente rápido. E agilidade no atendimento e uma intervenção rápida, que a gente pode fazer uma outra interpretação daquilo que a Lorena falou no começo. Que o tempo e as circunstâncias determinam na cura naquele paciente. Nesse caso, o tempo, quanto mais eu demoro para chegar nesse paciente e fazer as primeiras intervenções, pior vai ser o prognóstico dele. Então é importante que toda essa comunicação seja instantânea, seja síncrona, como o professor já disse. Pode passar. E aí a gente achou um projeto de implantação da teleeletrocardiologia, que foi o que a gente simulou aqui. Ela envolve a capacitação de todos os profissionais da área, os profissionais dos hospitais que vão receber o eletro, os profissionais que vão encaminhar o eletro, de como eles encaminharam esse eletro, e seguindo todo o fluxo operacional. Eu recebi aqui, encaminhei para lá, eu dei um feedback, mandei para o meu regulador e ele vai me encaminhar para o suporte hemodinâmico se necessário. Só que isso foi um projeto que foi feito em 2011
IMBH, mas ainda não foi implantado. Houve até a capacitação das equipes, mas não se tem trabalho ainda do teleeletrocardiologia na IMBH. Aqui é o fluxo, eu coloquei esse fluxo aqui só para mostrar a gama de profissionais que são envolvidos, tanto para eu receber esses exames, para eu encaminhar esse paciente, se é necessário indicar em hemodinâmica, é necessário fazer uma revascularização ou uma angioplastia. E esse contato tem que ser instantâneo, porque quanto mais rápido eu agir naquele paciente, melhor. E isso só é possível com esse avanço. Pode ser com um rádio, que é simples, um rádio à distância, um equipamento muito simples, mas que é extremamente útil. Ou pode ser uma coisa extremamente tecnológica, que é a teleeletrocardiologia, porque eu vou imprimir o elétrico, um profissional cardiologista vai avaliar ele para mim, com a chance daquela interpretação dele estar muito mais correta que a minha, e vai melhorar o diagnóstico desse paciente. E aqui é uma tabela que tem nesse mesmo artigo, em que mostra que o número de internações depois da implantação da linha de cuidado, que é esse fluxo em BH, aumentou em relação a 2009, de 2009 para 2011. Assim como o custo, só que também aumentou em proporções em hospitais de alta complexibilidade. Ou seja, alta complexidade, esse paciente com certeza vai ter o melhor suporte de vida ali. Mas aí, o principal fator aqui, mortalidade hospitalar por infarto agudo do miocárdio, diminuiu de 12,3% para 7,1%. É quase 50% em 2 anos. Então, esse custo que foi elevado aqui, o custo de internações que passou de 2.480 para 3.501, compensa quando eu olhar esse dado aqui, que teve uma redução de 50% de mortalidade. Isso mostra a importância dessa tecnologia envolvida na medicina. Elas duas têm que andar juntas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E é isso.